formou aí... Quantos anos tu ficou lá como advogado e resolveu? Vou virar banqueiro. Sim. Vou emprestar. Não, então, pessoal, boa noite. Obrigado aí por receber a Acredite, né? Eu na figura da empresa aqui. Não, então, eu e meu sócio, a gente era advogado, né? A gente se formou em, sei lá, meados de 2014. E a gente sempre teve uma veia muito empreendedora, né? Então, assim, mesmo na advocacia, a gente já queria fazer algumas coisas diferentes e tal. A gente na verdade, começou a perceber que assim, você depender... Porque ser advogado, na verdade, é depender do outro, né? Pelo menos na minha visão, tá? Então, desculpa aí quem não acha isso, mas... como você tem que sempre depender da justiça, né? De um juiz e tal... Isso realmente, assim, ia contra os nossos princípios. Por quê? Porque você, como advogado, você pode fazer tudo do bom e do melhor, você pode ser perfeito, você pode, enfim, fornecer a melhor experiência para o usuário, você pode ter a melhor tese, mas no fim do dia você depende do governo, você depende da justiça, dos órgãos, e aí isso realmente fez com que a gente questionasse, né, o nosso método de trabalho. A gente tinha muita frustração nesse caminho aí que a gente estava trilhando no escritório. E a gente tinha clientes assim, empresariais e tal, e a gente sempre gostou de crédito, né? Agora, dinheiro, sempre gostar de dinheiro. Também. Porque eu não sei, mas assim, era algo que a gente se empenhava mais, a gente curtia mais de fazer, né? Aquelas questões contratuais, viabilizar operações de crédito. E aí a gente falou, cara, chegou no momento, meados de 2019, a gente falou, não, eu acho que a gente está pronto para realmente ir para o mercado de crédito, né? E aí a gente foi fazendo uma transição lenta, né? No início a ideia realmente era manter as duas coisas, né? A gente tem uma empresa que trabalhasse com crédito e uma história de advocacia, né? Porque quando você se forma advogado, você, sei lá, passa na OAB, você estudou durante anos e tal, seria muito drástico, muito chocante para simplesmente você passar pela cabeça, não, eu vou abandonar tudo e agora eu vou fazer... investimento de tempo ali também, né? De estudo, será que é isso mesmo? Tudo. Será que é isso mesmo que eu quero fazer? Eu vou fazer uma coisa que, enfim, que não precisa nem de um diploma, né? Porque ser empresário é isso, né? Qualquer um pode ser e tudo mais. E aí a gente começou devagar, né? A gente começou fazendo diversas operações de crédito, enfim, microcrédito, crédito pessoal... troca de recebíveis, enfim, a gente começou explorando tudo. A experiência como advogados ajudou nisso também, né? Muito, bastante. Então. A gente, por exemplo, chegava uma operação, a gente já tinha uma noção completa, assim, cara, isso aqui é melhor por esse caminho. Isso aqui tem um problema jurídico, não vai de jeito nenhum. Então, isso é uma coisa que a gente incorporou e a gente leva até hoje na nossa empresa, né? E aí a gente, com o passar dos anos, a gente foi estudando mais sobre o mercado, sobre, enfim, empreendedorismo também em geral. E aí a gente resolveu nichar. A gente falou, não, acho que está na hora da gente escolher um segmento de crédito, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo, né? Quando todo mundo fizer ZIG, você tem que fazer ZAG, né? Porque você sempre tem que se destacar dos outros. Não adianta, você... Pode falar. Não, mas como foi como foi assim quando tu resolveu? Tu tinha as duas empresas, né? Tá, não, então, exato. A gente tinha os dois escritórios de advocacia, tá? A gente montou um projeto, na verdade. Então o projeto de crédito era também um escritório de advocacia? Não, um projeto de crédito totalmente apartado do escritório. Certo. Mas a gente pensou que daria para tocar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então... E quando você chegar na conclusão que não dava para tocar as duas coisas ao mesmo tempo? Porque muito empreendedor ele tem várias ideias, quer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Qual foi o critério que vocês usaram para falar, cara, é isso, não é aquilo? Foi muito na prática, sabe? A gente começou fazendo as duas coisas, mas no momento que a parte de crédito começou a tomar totalmente o nosso tempo e a gente viu que, enfim, dava muito mais resultado, era uma coisa que 100% dependia da gente, né? No começo deu super errado, mas a gente reconheceu que foi a gente mesmo o causador de todos os problemas, né? Mas a gente falou, não, se a gente ajustar tais e tais pontos, eu acho que tem como a gente fazer dar certo esse negócio, né? Fantástico. Então, mas aí voltando à história, né? A gente abriu uma securitizadora de crédito financeiro. Na verdade, a gente estudou a forma jurídica que seria necessária, né? A gente falou, não, vamos ganhar tempo, vamos contratar uma história de advocacia. Primeira história que a gente ligou, 90% não sabia
do que se tratava, como é que seria, e falou que não seria possível. Então a gente falou, não, eu acho que por aqui, pelo Nordeste, não vai dar. Então a gente, sei lá, vamos ligar para os escritórios da advocacia de São Paulo. Então a gente começou a ligar para o escritório de São Paulo. Aí o pessoal falou, não, beleza, vou mandar uma proposta. Tá. As propostas, 150 mil, 200 mil, 350 mil. Caraca, meu irmão. Para estruturar o negócio, entendeu? E a gente falou, não, é impraticável, cara. Acho que a gente vai ter que perder algumas madrugadas aí estudando. Vamos se virar, a gente é advogado. Se ele faz, eu consigo fazer. Legal. Então, a gente meio que se dedicou, enfim, entrando no mercado totalmente, que a gente não sabia de nada. Até que a gente descobriu, não, o melhor modelo para a gente conseguir emprestar dinheiro é através de uma securitizadora de crédito financeiro. Detalhe, não era, mas a gente pensou na época, enfim, que era o modelo ideal e tudo mais. E aí a gente criou todo o projeto, né? PowerPoint mesmo e tal, e aí a gente saiu na busca de captação de recursos. Então a gente conseguiu aí levantar, enfim, alguns milhões com Family Friends, né? Foi um trabalho árduo também e tal, de alguns meses, mas a gente conseguiu. E aí a gente começou focado em crédito consignado privado, né? Então, o que é o crédito consignado privado? É aquele cara... Uma coisa que me chamou a atenção aqui, bicho. Ele mesmo sendo advogado e que ele não era expert nessa área, ele foi atrás de uma outra pessoa para... Eu achava que tu ia falar sobre o Family Friends, que ele foi. Porque esses friends que emprestaram milhões, eu falei, opa! Onde é que eles estão? Onde é que estão esses friends? Mas brincadeiras à parte, cara, só tem algo que eu acho sempre legal fazer aqui, Ulisses, destacar algumas características dos empreendedores que a gente traz. Cara, eu tô vendo várias características muito legais. Primeiro, um que tu falou muito, cara, a gente errou. A gente começou do jeito errado, mas começou e depois descobriu o jeito certo. Então, cara, como é que você quer descobrir o jeito certo sem começar? E nem sempre que você começar vai ser o jeito que vai dar certo. Total. A outra coisa também que eu percebi, cara, de novo, tu foi pro mercado, tu tentou falar o seguinte, cara, eu vou no mercado e trazer alguém que seja capaz de fazer e tudo mais. Isso. Tu encontrou o cara que não, na verdade, tu foi atrás aqui na tua região, né, próximo, que poderia ser mais fácil para fazer, mas ninguém sabia. Depois tu foi pro outro lado, né, tentar, cara, já que não sabe, vou para São Paulo, mas, cara, o valor absurdo, tu falou, cara, tu poderia ter desistido ali, ter falado, cara, não dá, não vou meter a cara, pô, eu vou ter que estudar isso. É verdade. Mas, pelo contrário, ele foi lá, entendeu que tinha uma oportunidade, insistiu do que fazia sentido, cara, então eu vou estudar e vou tirar isso do papel. Né? Então, são duas coisas bem legais aí, cara, do perfil empreendedor de vocês, né? E aí a gente, enfim, estudou o negócio, a gente conseguiu o fund, né, para início das operações. Com os Family Friends. Com os Family Friends. A gente tem que ir atrás do Family Friends. Cara, com a expertise dele, ele pode começar também a cobrar propostas de 150 mil, 100 mil reais para poder estruturar. Agora pode. Entendeu? Os escritórios, não sei se em Recife enfim, devem, claro, fazer tudo mais. Mas olha a expertise que ele tem hoje, que significava São Paulo cobrar algo de 300, só essa expertise. Se tu montasse um negócio, né? Concorda que se tu só montasse uma consultoria isso é verdade. para poder estruturar isso, meu irmão, já vinha visto uma oportunidade legal. Não, e o legal, assim, que quando você vai fazendo, você não percebe depois, quando você olha para trás, a complexidade que foi. Né? Tem uma frase que eu acho muito bacana, é o seguinte... se você for empreender e se você conhecer todas as complexidades de um negócio, você não começa. É verdade, então, é verdade mesmo, isso aí. Então, assim, você tem que fazer, não adianta, entendeu? Então, o que é esse negócio? Cara, eu descubro, eu vou fazer aqui, enfim. E aí a gente saiu ligando, descobrindo, etc., se empenhando aí em fazer o negócio. A gente levantou né, a securitizadora de crédito financeiro, que era esse negócio, junto até com outros sócios e tal, no início. Começamos fazendo consignado privado. Né? E aí o consignado privado era uma oportunidade que eu enxergava como uma grande coisa e tal, achava ótimo, que era justamente você emprestar dinheiro para um funcionário e a empresa fazer a retenção da parcela que ele está devendo. Né? Então a gente pensou, cara, vamos, sei lá, indústrias, supermercados... E a gente via, ninguém tinha uma empresa já dentro, entendeu? Então eu falava, cara, isso é um oceano azul, né? Porque você vai chegar, você vai ofertar crédito mais barato, inclusive, do que os funcionários dispõem, né? Porque a gente tem uma garantia de desconto em folha. Então isso aí fazia todo sentido, né? Justamente você começar a emprestar, você vai estar dando juros mais baixos, você vai ter uma segurança da retenção. E aí era tudo maravilhoso. Funcionar super bem. Só que, o que aconteceu?
A venda numa empresa de crédito como a nossa, ela é uma venda invertida. Como assim? Enquanto que uma empresa comum, ela precisa que o caixa entre para você ganhar dinheiro, a gente era o contrário, né? A gente precisa que o caixa saia. Sim. Então, digamos, a gente tem, sei lá, se você tem 10, 15 milhões e se você está nesse mercado de crédito consignado, você fazer operações de 2, 3 mil reais é uma loucura você ter que emprestar... Entendi. 15 milhões. 15 milhões, 10, 20 milhões. Sim, complexidade altíssima. A complexidade é altíssima. Você precisa de muita tecnologia, você precisa de muita gente também envolvida por trás. E isso foi algo que a gente não sabia, não estava prevendo. Né? Então, assim, a gente tinha muita demanda e poucos funcionários, pouca tecnologia. A gente... e aí, a cereja do bolo, a pandemia. Então, a gente estava emprestando dinheiro e aí vem a pandemia e fala assim, suspende tudo, demissão em massa e lá, eu não vou mais te pagar também, teu desconto em folha. Eita! Tinha empresa que estava passando por dificuldade financeira e fala, não, em vez de te pagar, eu vou ficar com esse dinheiro para mim. Né? Apesar de legalmente ela não poder fazer isso. Mas as empresas bicicletavam com o dinheiro da gente. Isso é até crime, né? E aí a gente falou, cara, isso aqui realmente é uma coisa que a gente não esperava. Então, a gente começou a abrir o olho. Que na verdade esse dinheiro é do funcionário, né? Exato. Não da empresa. Exato, né? ele só está fazendo uma retenção. Mas, Ulisses, talvez isso daí foi aquele soco no estômago que veio numa hora boa para olhar para outras oportunidades. Às vezes acontece isso, né? O cara foca nisso, acredita, mas, bicho, depois ele pensa, cara, talvez isso não é a melhor coisa que eu acho assim, que você tem que falhar miseravelmente para você dar certo. Está tudo. Se você não falhou assim, de forma que você queira, sei lá, largar o negócio, você não vai ter sucesso, entendeu? Porque foi a partir desse ponto que a gente realmente emergiu não no mercado de crédito em geral, mas, enfim, governança corporativa, a parte jurídica, a tecnologia, que é fundamental. A gente tem que respirar tecnologia. Qualquer empresa hoje que queira realmente crescer, escalar e ter um diferencial, tem que estar imerso em tecnologia. Sim. Não adianta. Então, isso foi esse momento para a gente. Né? E aí a gente falou, cara, eu gosto muito também, a gente gostava muito, como advogado, de estruturar operações em que tinha imóveis envolvidos. Né? Eu, particularmente, tenho uma certa expertise no ramo imobiliário, né, jurídico. Meu sócio também, enfim, com a parte de cartório. Então, assim, foi algo que também meio que casou. E essa questão do você emprestar o dinheiro é muito mais fácil. Então, para eu fazer uma operação só, eu consigo emprestar 500 mil, 1 milhão, não, os 2 milhões. E numa concentração muito menor, né? Então, assim, eu tenho, sei lá, 3 clientes que eu emprestei 1 milhão e não 250 clientes, entendeu? Sim, cada um reclamando e eu questionando isso ou aquilo. Então, era muito mais simples para a gente fazer dessa forma. Então, a gente pensou... Não, é que talvez, assim... Talvez, aí tu me explica se faz sentido ou não, em teoria, com maior complexidade, tu poderia ter até uma rentabilidade maior. Mas isso exigiria um investimento maior. Sim, perfeito, exato. É exatamente isso. Quem está nesse mercado de crédito consignado privado possui, de fato, uma rentabilidade muito superior ao mercado de crédito garantido imóvel. Né? Porém, tem um volume menor, né? E é uma complexidade realmente muito maior. Então, a gente preferiu ir para o mais seguro, vamos dizer assim, e o mais simples.